Na nossa série de entrevistas sobre economia e investimentos, hoje a gente vai conversar com o economista João Adolfo Stadler Colombro, que está ao telefone com a gente. Olá, boa tarde. Tudo bem, Luciana? Bom, a gente está falando aqui nessa série de entrevistas, né, principalmente sobre investimentos, sobre o cenário econômico e quais os melhores investimentos nesse momento de pandemia. Agora, eu pergunto para o senhor, né, na hora de investir o dinheiro, é importante escolher bem a instituição financeira ou então negociar bem com o gerente do banco? Depende o foco, qual que é o objetivo da questão, né? Na parte dos investimentos, eu recomendaria, de repente, sair dos bancos convencionais, até porque não é bem a especialidade deles, e procurar por corretoras, né? Que trabalham especificamente com a questão de mercado acionário, derivativos. Hoje a gente tem bastante opções, já não é de agora, que isentam diversas tarifas e tem uns valores bem reduzidos para a pessoa poder aplicar não só diretamente nesses ativos, mas também em fundos de investimento onde a taxa administrativa é mais reduzida, né? Mas eu coloco assim, Luciana, numa conversa anterior contigo, a gente estava falando a respeito do sistema bancário, né? E as reformatações, inovações que vem acontecendo. O que eu vejo e me deparei com uma situação recente é que eu precisei usar o limite por alguns dias e às vezes eu utilizo até dentro dos 10 dias possíveis onde não é cobrado juros, e eu vi que o banco me propôs uma situação de reparcelamento desse limite utilizado. Vamos supor que eu tinha lá 20 mil reais, ele me dava algumas condições em 24 vezes, até 48 vezes, mas o juro é um absurdo. 4,5%. Aí eu falei, deixa eu entrar em contato pelo chat com o meu gerente. Hoje eu já não tenho um gerente nesse banco que seja assim, uma pessoa presente, alguém que faz o atendimento lá por São Paulo. Aí entrei em contato pelo chat, a pessoa me retornou, falou, eu não tenho como melhorar na taxa, mas não sei o que lá, fez uma conversa comercial para cima de mim, se você não pegar agora esse recurso, pode ser que eu não tenha mais esse crédito depois para você. Eu fiquei até meio chateado com a situação. Eu falei, deixa eu tentar achar algumas outras alternativas. E foi aí que eu fiz uma pesquisa em relação aos bancos digitais. Porque eu tenho uma parceira dentro de um grupo de empresários que a gente faz parte, e ela representa um desses bancos digitais. E passou uma situação, eu estou com operações aqui, consegui para alguns empresários 1,49. Então eu achei assim bem inferior à taxa. E depois eu andei procurando em vários bancos digitais, realmente eles têm oferecido 1,49 até 1,99. Teve uma que eu simplesmente entrei, coloquei ali o meu CPF, um cadastro básico, logo já me ofereceu um valor de crédito disponível, uma taxa bem interessante. Então assim, Luciano, mais do que de repente rentabilizar o nosso capital, é também dar valor a ele na hora de ficar arcando com essas tarifas e taxas dos bancos convencionais. Porque daí quando eu acabei abrindo essa conta, e eu como economista, eu admito que eu até enrolei demais, eu devia ter corrido atrás disso há mais tempo, porque a conta, ela começa com 0 de custo. E você tem ali, de repente, uma limitação, 2 extratos. Mas onde que eu vou tirar um extrato? Esses caixas 24 horas você consegue fazer a impressão do extrato e saques. Depois você tem direito a 4 TED, também sem custo, uma coisa que cobram aí R$10. Você consegue também, de repente, emitir boletos. Mas se eu entrasse numa categoria lá de R$12,90, eu consigo emitir 50 mil em boletos sem custo. Então, de 3 semanas para cá, eu acho que eu estou emitindo um monte de boleto para todo mundo que me deve R$52, R$74. Estou fazendo boleto, mando para a pessoa já paga na hora pelo celular. É muito fácil, achei muito prático. Não tem que fazer pré-cadastro, não tem que passar por toque de segurança. Também as TEDs são quase que ilimitadas, porque no caso para a pessoa física permite eu fazer 100 TEDs sem ter custo. Eu achei assim muito vantajoso, Luciana. Fora outros pontos que daí a gente vai descobrindo, por exemplo, você pode contratar o Sem Parar, que é aquela target que você passa pelos pedágios e pelos postos e daí já vem automaticamente debitando ali num cartão, sem custo nenhum por um ano. Então só aí teria lá uma economia praticamente de 30 vezes 12, R$360. Na hora que você coloca na ponta do lápis tudo que tem de vantagem, o meu banco aí tradicional que eu uso há anos
fazendo emissão de boletos e tudo mais, eu gasto pelo menos R$250 por mês entre TED, a taxa acho que cobra uns R$79,90 só de manutenção e depois a emissão dos boletos. De repente eu vi aí uma economia de praticamente todo esse valor. Então eu me programei para realmente tentar cada vez mais fazer a utilização desses bancos digitais, porque eu só estou vendo vantagem, não só em questão seguro? De custo, mas também até de atendimento pelo agente. Eu tenho agora uma pessoa que eu posso falar direto no WhatsApp, ela me passa todo um tutorial, eu estou plenamente satisfeito por enquanto. Até na questão de segurança, que eu tinha um pouco de receio, me explicaram que reconhece a sua face pelo celular, a sua digital. Me parece até mais seguro do que esses bancos que volta e meia eu já tive amigos que caíram em fraude, perderam valores e tudo Agora, mais. Os bancos digitais, eles vão permanecer assim com essas vantagens ou é só nesse período em que estão atraindo os clientes? Aí é uma incógnita, mas eu acredito, Luciana, que isso aí tenda a permanecer pelo seguinte: já estava sendo assim antes da pandemia, então não tem correlação a esse período, né? Depois, esses aplicativos, bancos digitais que eu acabei verificando, na verdade, ela é uma fintech de um banco tradicional. Então dá para ver que os próprios bancos tradicionais, que tem toda aquela estrutura física, imobiliária, de mão de obra, folha de pagamento, eles estão fazendo em paralelo as suas fintechs, né? E estão começando a trabalhar um novo público, o mercado que está aderindo ali, de repente, um pouco mais a essa movimentação digital e tudo. Eu acho assim que é um caminho sem volta, sabe? Claro, de repente é um pouco mais agressivo no começo. Por exemplo, me colocaram que estão inclusive comprando carteira de contas salários. Então, se eu chego numa empresa onde eu tenho 100 colaboradores, eles recebem o salário por uma conta salário dessas aí, eles estão pagando assim R$75 por cabeça. Então, ele compra uma carteira, se você migrar o pagamento do salário dos colaboradores para um banco desse aí, ele vai lá e deposita na conta do empresário R$7.500, simbolizando o que seria essa troca de titularidade, né? Eu estou trabalhando com esse banco X e vem para mim que eu compro a sua carteira. É similar ao que aconteceu, inclusive, com a prefeitura, né? Acho que faz um ou 2 anos atrás, houve uma troca de um banco para o outro e gerou até uma receita, não sei quantos milhões para a prefeitura. Então, algo nesse sentido. Agora, até quando pode perdurar isso aí? Não sei, mas acredito que essa redução... Por isso que eu vejo assim, o Paulo Guedes falou, tem que privatizar o Banco do Brasil, não sei o quê. Realmente, o Brasil é um oligopólio bancário. Mas eu acho que o caminho vai ser exatamente através não só dos bancos digitais, mas eu coloco também como muito vantajoso hoje as cooperativas de crédito, viu, Luciana? Então são mudanças no cenário financeiro que podem favorecer o cidadão, o investidor. Com certeza. Todo mundo tem que se atentar a uma nova realidade em que realmente houve uma queda na taxa básica, só que a gente não está conseguindo enxergar. Tem muita gente que não está vendo. Então, esses bancos convencionais, maiores, não estão repassando, né, o que seria um custo inferior de captação, de repente, para eles. Porém, esses bancos digitais, as fintechs e as cooperativas de crédito estão trabalhando numa outra linha, né? Então, a gente vê que, eu ontem mesmo, conversando com um colega meu, o Guilherme, vou mandar um abraço para ele aí, ele falou, João, eu estava vendo no que investir, se eu compro Copel, não sei o que, com essa queda na Bolsa, mas sabe o que é o que mais me rentabilizou nesse ano passado? É o quê? Foi a cooperativa de crédito tal, não vou citar nome. Mas quanto que rendeu? Olha, João, o juro sobre capital próprio, mais as participações nas sobras, deu 39,5%. Eu falei assim, caramba, mas tudo isso? E pior, Luciana, que dá mesmo. Eu conversei com uma amiga minha, economista, que é gerente lá nessa cooperativa de crédito, e ela me explicou. Conforme você movimenta, você deixa depósitos à vista, né, na conta corrente, ou faz alguma aplicação, paga juros e tarifas, tudo isso é feito um rateio depois proporcional a cada um tem um peso relativo. Tal item pesa 20%, o outro pesa 10%. E no final das contas, tem casos, ela me colocou, ela até me apresentou um print de uma tela onde rentabilizou o negócio, acho que uns 600%. Mas ela falou assim, João, tem gente que rentabiliza realmente 40%, 80% daquele valor que é subscrito. Então,
é também uma forma muito interessante de investimento, fora a questão da economia com as tarifas e tudo mais que eu coloquei, você aportar recursos nessas cooperativas de crédito. Elas são um grupo e tal, mas regional, cada um tem seu próprio CNPJ, então você consegue acompanhar pelos relatórios que são divulgados no próprio site quais são aquelas que têm tido um melhor resultado, que seriam aquelas sobras a serem distribuídas entre os cooperados. Uhum. Agora, por que os bancos tradicionais, então, não baixam, e acompanhando, né, a queda da Selic, não baixam, então, os juros, né? Se o governo federal não pode obrigar que eles façam isso? É muito ruim quando o governo ele tem que intervir em algum sentido, principalmente os preços, né? Vou tentar congelar preço. Daqui a pouco já começa a faltar o produto na prateleira. O que a gente viu? No início desse ano, o Banco Central já limitou a 8% os juros do limite, né, que seria o cheque especial. Um ponto positivo, porque realmente não tinha concorrência nenhuma entre os bancos. Aquilo ali era um absurdo, cobrado até 15%. Também a gente viu o que aconteceu no ano passado, aquela proibição de você permitir rodar o mínimo do cartão de crédito por tempo indeterminado, né? Até que o negócio explodisse, porque ia pagando 15 do mínimo, 15 do mínimo, 15 do mínimo, daqui a pouco você já pagou tudo e não sai daquilo ali, virou tudo dívida, que na verdade é juros. E eles falaram assim, não, você vai ter que só num mês pagar o mínimo e no outro já tem que apresentar uma condição com juros menor, que normalmente caía ali entre 6% e 8%, que também é alto ainda, mas, enfim. Agora, o que não pode também é chegar tipo um Álvaro Dias lá e falar com um projeto onde que o cartão de crédito não pode passar durante a pandemia 20% de juro anual. Porque os juros, ele tem vários fatores ali dentro. Primeiro, a inflação que está baixa, então está coerente. Custo oportunidade do capital, que de repente está restringido aí por conta do momento. Mas o que pesa muito é a inadimplência. Então, assim, os bancos, eles provavelmente tenham muitas perdas e eles repassam, mas claro, a precificação do dinheiro dos bancos é bem feita, tanto que eles têm lucros bilionários e o ROI, que seria o retorno sobre o que seria a rentabilidade do negócio, né, sobre o patrimônio líquido, é relativamente alto, né? Então eles conseguem trabalhar de uma maneira que, por mais que tenha perda e tudo mais, eles têm um resultado bem elevado. Tanto que tem muita gente que critica, etc. O próprio ministro da Economia sempre vive falando a respeito dos bancos, que o Brasil era pagador de rentista e está tentando mudar a realidade, principalmente por conta, agora piorou um pouco mais, né? Vamos ver se consegue manter aí essa questão, eu vou colocar, reforma do sistema financeiro daqui em diante. Uhum. Bom, então, para as pessoas, para o investidor comum, fica aí a dica de que é preciso estar de olhos bem atentos ao mercado, conhecer, aprender, né, a lidar então com essas tecnologias que estão chegando, como as fintechs, porque é uma tendência do mercado, né? Olha, Luciana, é muito mais fácil do que a gente imagina. A pessoa, olha, o primeiro que eu abri aqui, eu tinha pagado para o Jean, que é meu despachante, lá uns R$500. Ele falou assim, João, não precisou de tudo. Teve aqui um valor do IPVA, não sei, alguma coisa, licenciamento, que só vence em outubro. Preciso te devolver o dinheiro. Falei assim, então você me transfere? Eu tenho conta no Itaú. Eu não tenho no Itaú. Poxa, mas então você vai pagar a taxa de TED, R$8? Então, você não está perto aí da Avenida Paraná, deposita lá no caixa. Não, eu não estou perto daqui. Daí ele falou assim, cara, você não tem o banco tal, digital? Porque daí eu faço aqui, não tem custo. Aí foi o primeiro que eu montei e achei muito fácil. Depois os demais, em questão de 5 minutos você pega, coloca seus dados, tira uma foto, bate ali uma foto também da sua CNH, daqui a pouco quando vê o retorno já está funcionando, você já está fazendo boleto, já está fazendo TED, eu achei muito fácil, muito prático. É um negócio que eu já via muita gente falando e eu como economista postergando, enrolando, e agora que eu vi a praticidade, eu estou falando para todo mundo, inclusive indicando lá a minha amiga, a Gisele, que foi que me deu esse pontapé aí que eu precisava para realmente passar a movimentar e quero ampliar. Daqui em diante, meus boletos, meus clientes, as TEDs que eu tenho feito entre fornecedor, mandando para corretora, depois trago o dinheiro de volta, estou fazendo tudo assim, não gastando nada, 1 centavo. Que legal.
Então aí, então, a dica aí para quem estiver nos ouvindo. Muito obrigada, hein, pela entrevista e uma boa tarde. Tá, joia, Luciano. Eu que agradeço. Tá? Uma boa tarde para todos aí. Vamos economizar esse dinheiro aí, que é um dinheiro mal gasto, tá? É isso aí. Nós conversamos com o economista João Adolfo Stadler Colombo na nossa série de entrevistas sobre economia e investimentos.